Nós tínhamos um grande problema. Não é só simplesmente, não, mas eu não sabia. Isso não tem problema, meu querido irmão. Existem pessoas que o dia que vão poder morrer, nunca ouviram falar sobre Jesus, mas o dia que vão morrer, já estão lá no inferno. Nunca lhes falaram nada. Porque a Bíblia diz assim, os que morreram sem lei, também sem lei serão condenados. E Jesus Cristo está vindo sobre as nuvens para tomar vingança aos que não conhecem a Deus. Quer dizer, os que nunca lhes pregaram sobre Deus. E os que são desobedientes ao Evangelho de Jesus Cristo, significa aqueles que lhes pregam, mas não acreditam em Jesus. Vou te dar um pequeno exemplo. Imagina, eu tenho conhecimento que aqui tem uma bomba que vai explodir. Imagina que o irmão Martins não tem esse conhecimento. E a bomba está programada para poder explodir daqui a 5 minutos. Será que só porque o irmão Martins não sabe que aqui tem bomba, não vai morrer? E só sou eu que vou morrer? Porque eu que sei só. Não. A bomba vai matar a mim e também vai matar a esse homem. Aí está. Não é por falta de... Não é porque eu não sei. Deus, agora assim que nós não sabíamos. É como? Não. Não é assim. Você não sabia, isso não é o motivo que vai fazer com que você não seja escolhido. Por isso que tanto em Lucas, Deus fala muitas vezes esses contextos. Em Lucas capítulo 12, ele fala que o servo que conhecia a vontade do Senhor, do seu Senhor, e não fez de acordo à vontade do seu Senhor, será punido com muitos açoites. Mas o que não sabia também será punido, mas com poucos açoites, mas será punido. Então não vai te desculpar. Vamos lá. O grande dilema agora. O porquê que Deus nos perdoa então? Como é que Deus poderia nos perdoar para Deus ser mesmo assim ser um Deus justo? Como? Como Deus poderia dizer se estamos totalmente perdoados e não quebrar sua lei, não quebrar seus princípios que Ele ordenou na lei? Como assim? Veja só. Para nós ir nos céus, deve se requerer alguns princípios. Princípios que no qual nenhum de nós queria conseguir. Olha para mim e você diz, quais são esses princípios para eu ir no céu? Eu vou dizer para ti, tá bom. Para você ir no céu, você só tem que fazer alguma coisa. Você tem que ser puro em teus pensamentos, em tuas palavras e em todas as tuas obras. Nunca deves cometer nenhum pecado. Você vai olhar para mim e vai dizer assim que isso é impossível. Nunca ninguém vai no céu. Quem vai conseguir? Se o pastor não consegue, os líderes religiosos não vão conseguir, quem vai conseguir? E a Bíblia diz assim que até olhar numa mulher, você tiver um mau pensamento, não lhe conquistaste, não lhe falaste nada, só um mau pensamento você já cobiçaste. Olha, já pecou. Você diz, tá bom, então eu vou me fechar nesse quarto e eu nunca vou pecar, vou esperar só Jesus Cristo, tá bom. Os teus pensamentos, basta você tiver só um fio de pensamento, um desejo de sair, mas está só obriga a ficar e já pecaste. Qual é a maneira ideal? Como você quer vai no céu? Qual é a pureza? Você não precisa, simplesmente aí está o problema. Esse aqui tem que preencher. Imagina que lá vamos entrar no céu. Tá bom, mas olha, tá bom, eu vou tentar a partir de hoje eu vou tentar. Até onde eu vou poder morrer. Bom, mas também vai ter que justificar todos os pecados que fizeste há dias atrás. Desde o teu nascimento até hoje. Quantos pecados você fizeste? Eu esqueci. A Bíblia diz no livro de Mateus, Apocalipse, que lá tem livros e livros. Deus está a registrar. Não precisa você registrar. O próprio Deus já está a escrever. Cada dia, todos os dias que nós vivemos nesse mundo, Deus tem escrito. Tem livros que está sendo escrito. Que no dia do juízo não vai só se abrir o livro da vida, mas todos os livros. Deus sabe quantos dias você fumaste essa semana. Deus não vai só te julgar porque você fumou. Deus vai te julgar pelos pensamentos que te levou a fumar. Deus vai te começar por meio dos teus pensamentos. Salmos capítulo 15, 10 ou 10, 15 diz assim que Deus Deus julga o homem ao ponto que lá não existe mais nada para se revistar. Quer dizer, Deus vai revistar o pensamento do ser humano tudo. Ao ponto que depois não vai existir mais nada para falar que não. É tipo, imagina só, quando você te leva na cadeia, o juiz vai te julgar aquilo que ele sabe. Aquilo que ele não sabe, ele vai julgar. Deus não é assim, a Bíblia diz que Deus vai te julgar tudo. Ao ponto que você vai falar, que tipo de esquecimento é isso, capaz?
Até um alfinete que você roubou, que não era teu. Jesus diz assim que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Quer dizer que até que você prestar a última conta. Até coisas desnecessárias. Imagina os teus pensamentos. Quantos pensamentos malignos você tinha hoje, ontem, antes de ontem? Quantos pensamentos que não agradaram a Deus, que estás até agora? Palavra. Quantas palavras que você falaste que não agradou a Deus? Debuxaste, brincaste. Quantas obras você fizeste que não era para a glória de Deus? Mas eu dei, e aquele dinheiro que eu dei no mendigo, você vai ter que pagar também no dia do juízo final. Todas as tuas coisas boas que você fizeste, você vai ter que prestar conta. Quem está a falar isso? Deus. Tudo que você não faz para a glória de Jesus, para a glória de Deus, está a pecar. A Bíblia diz em Isaías que as nossas boas obras são trapos imundas diante de Deus. O que significa? Não importa quantas mansões você vai emprestar, não importa quantas casas você vai entregar nas pessoas, não importa quanto dinheiro você vai entregar, se você não entregaste isso porque você é cristão e em nome de Jesus Cristo você pecou. Você pecou. E você vai ter que prestar conta por causa disso. Veja só, se as nossas boas obras são imundas diante de Deus, até as tuas boas obras são imundas diante de Deus. E quanto mais as tuas maus obras são o que diante de Deus? Se o que você está a fazer de bom, que já não és cristão, Deus não está... Porque nós pensamos assim, eu também sou cristão porque eu não ofendo, eu dou dinheiro no vizinho, quando me pedem isso, eu estou a entregar. Está um problema. Porque nós pensamos que as nossas boas obras é que vão poder nos levar no céu. Mas não é isso. Complicou a coisa. Até as nossas boas obras. Veja só o que a Bíblia diz. Quer comas, quer bebas, ou quer fazer qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se você comeste, bebeste e fizeste qualquer coisa, não é para a glória de Deus, você pecou. Pecou. O que eu tenho que fazer tem que ser para a glória de Deus. Complicado. Minhas obras. Mas eu tenho algumas obras. Eu também sou uma boa pessoa. Eu também faço isso, está aí. Quer dizer, tantas tuas boas obras e tantas tuas más obras. Agora a pergunta é por quê? Porque se são boas obras, tá bom. Um pequeno exemplo eu vou poder dar para você. Imagina só. Que você estás muito sujo, saíste agora de um poço de lama, lá na cacema, tá vendo aqueles que estão, aquelas pessoas saem lá depois de muito trabalho, canseira, você de cabeça aos pés, tudo é lama, e eu vou olhar para ti, está muito sujo, eu sei por quê, eu tenho que trabalhar, que tal? Tá bom, olha, eu tenho boas roupas. Tá aqui, roupas brancas. Veste. Roupas branquinhas. Em quantos segundos vai ficar para ficar suja aquela roupa? Em quantos segundos nós vamos precisar? Basta só tocar em você. Já está tudo sujo, a roupa. Por quê? Porque você está sujo, imundo. O que você deve fazer primeiro é banhar. É o que nós fizemos. Antes de vestir roupas limpas. Banhamos e pegamos roupas limpas. Eu não sei que tipo de pessoa você seria. Depois do poço, sair de lá, não banhar, se estás bem sujo, já roupa branca. Branquinha mesmo. Estás pausado. Então é assim, a Bíblia diz que as boas obras que nós fizemos são obras, ou seja, são roupa. As nossas boas obras que nós fizemos são roupa que nós estamos a nos vestir. E agora imagina que você está imundo, as tuas boas obras, ou seja, as tuas vestes. Que tipo de roupa você vai vestir para te meter bem? Tudo está sujo. Não, eu vou vestir roupa preta. Não tem problema, vai ficar sujo, se ninguém vai dar conta, mas está sujo. Está sujo.
Basta só tirar do teu corpo, meter na água, lavar, está sujo. Então as tuas boas obras, meus queridos irmãos, não te justifica diante de Deus. Não te justifica esse caráter. As tuas palavras. O que é palavra? O mais perigoso. Até aquelas palavras que levamos por brincadeira. Não, ele só estava a brincar. Brincar. Não existe brincadeira. A Bíblia diz em Eclesiastes que nunca diga ao anjo de Deus que só brinquei. Deus não brinca. Mas então Deus está complicando esse processo. Sim, as coisas estão mesmo complicadas para você entrar no céu. Não, mas daquela vez eu sonhei. A Bíblia diz assim, Jesus disse isso. Qualquer pessoa que dizer assim, louco ao homem, será réu do sinédrio eterno. Quantas vezes já falaste para alguém, esse tipo é maluco? Esse tipo não bate bem de cabeça. Mas tu devia brincar. E Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. Vou te dar um pequeno exemplo. Por que Deus é mais sério que qualquer outra coisa? Imagina só que você está em um lugar muito importante. Importantíssimo e importante. Um dos lugares, se calhar, está numa prova de aula. Não numa prova de aula, mas em um concurso público. Estás ali sentado. Todo mundo está fazendo concurso, prova. E ali você vai começar a cantar. Vai começar a cantar, brincar. Depois vão falar, o professor, o que está fazendo? Não, só para brincar. O quê? Só brincar mesmo, você é indisciplinado, daqui a prova. É o que vai acontecer contigo. Imagina que aquele lugar é um lugar sagrado. Imagina Deus a dizer assim também para você. Você tem que ser puro. Puro em todos os sentidos. Puro em todas as formas. Tudo. Aí está. E se você me dizer assim, tá bom, parece que eu consegui alcançar o padrão para entrar no céu. Eu sou puro. Eu tenho essas qualidades. Tem outro problema também. Você, o teu pai e a tua mãe também tem que ser puro. Porque senão a tua semente já está corrompida. Você vai nascer já com uma natureza impura. A tua linhagem mesmo, a tua própria linhagem, quer dizer que o teu avô, o teu bisavô, tudo aquilo ali, tudo aquela linhagem ali, tem que ser puro. Porque você também vai nascer de uma linhagem pura. É por isso que Jó disse assim, quem pode nascer puro, ou seja, ninguém pode nascer puro, ninguém nascendo de uma mulher pode nascer puro. Por quê? Porque a semente do teu pai e da tua mãe são impuras, se juntando estão fazendo outro impuro. A Bíblia diz em Isaías capítulo 48, versículo 8, diz assim que Deus fala assim que eu já te conhecias, que tu eras transgressores desde o ventre da tua mãe. Imagina alguém te abusar desse jeito. Imagina alguém falasse para ti, é uma ofensa assim. Tá me ofender. Você eras nabo antes de você nascer. Quando você eras bebê, já eras nabo, todo mundo já dava conta. Ofendeste mal o outro. Quer dizer, no ventre da minha mãe, eu já era nabo. Que sim. Vamos pegar, se calhar, Salmos 51, versículo 5, 4 a 5. Davi quem disse isso? Davi fala assim que eu em pecado eu fui formado e em iniquidade eu fui concebido. Ele fala assim que eu fui formado, eu fui gerado em iniquidade. E em pecado eu fui concebido. Minha mãe me concebeu nesses pecados. Em tudo isso, contra ti pequei, somente contra ti pequei. Aí está. Agora, não existe maneira, uma forma ideal para nós sermos salvos com esse método. Não existe como nós entrar no reino do céu. Você tem que entender esse princípio, meu querido irmão. Não existe uma maneira, uma forma, uma fórmula para você entrar no reino do céu. E o próprio Deus também, se Ele perdoar os teus pecados sem que você seja punido, sem que o pecador seja punido, Ele estaria quebrando a sua própria lei, estaria quebrando os seus próprios princípios. Então foi a causa do termo evangelho, que significa boas novas,
que apesar dessas notícias que no qual nós falamos agora, retratamos nesse exato momento, mas mesmo assim, diante aos olhos de Deus, agora nós recebemos uma boa notícia, uma boa nova. Nós temos agora uma notícia boa. Uma boa notícia. Primeiramente, era impossível nos ir no céu. Você pode não entender se aquele é o motivo. Não, se não ir no céu, também não faz mal, tá bom. Você não está entendendo nada nesse exato momento. O dia que você vai morrer, vai entender o porquê. Vai entender se calhar o porquê que as pessoas tremiam e tremiam. O que mais tem medo de Deus não é os ímpios, são os cristãos. São as pessoas tementes a Deus. O ímpio não tem medo. Até o ímpio chega a ponto de se matar. Deve veneno, está se matar, está se tirar a vida, não quero mais viver. Não tem temor de Deus. Os que mais temem são os cristãos, meu irmão. Quem tem mais medo do inferno nessa terra? Senão os que conhecem porque a realidade desse lugar. Quem tem mais medo da punição divina? Eu não quero morrer ainda. E quando você pensa em morrer, pensas o quê? Não quero sair desse mundo ainda. Não é que tu tá me cuidando aqui. Você é louco, meu irmão. Se você pensa isso, então você é louco. Existe um problema muito grande e muito maior. A tua eternidade é que está em jogo. Eu disse para alguém uma vez, se você não ser cristão, você não está só simplesmente a correr o risco de não ir no céu. Você está a correr o risco de ir no inferno. O teu maior problema, não isso que eu não quero ir no céu. O teu maior problema é que você está aí em direção ao inferno. E o inferno não é aquecer fogo. O inferno não é cozinhar um bocado, meu irmão. Você não entende o que é isso. Não entende esse princípio. A Bíblia diz que o inferno é a ira de Deus se manifestando sobre toda a humanidade. É Deus estando irado com todos nós. Você não entende esse princípio. Até agora nós não estamos a entender o próprio Deus divino. Ele sabendo o problema que nós tínhamos. Ele tinha que nos solucionar esse problema. Mas mesmo assim nós estamos a duvidar de Deus. Eu quero ir lá, quero ir mesmo. Se existe mesmo ou não. Aí é. Eu não tenho medo de Deus. Até existe pessoas que ofendem. Quem tem medo? Eu não tenho medo. Você que tem medo. Você é muito medroso. Meu irmão, não chega a um certo momento que você não tem mais solução. Agora você pode não entender agora porque você foi criado em espírito, em alma e corpo. Você se perguntou quando a pessoa morre, por que ele fica em silêncio? Por que não se mexe mais? Por que não se move mais? Por quê? Por que não se movimenta mais? Você pensa que a tua vida é só isso, comer, beber, vestir, tudo isso? Você veio se fazer aqui nesse mundo? Qual é a tua existência? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu problema, o teu propósito nesse mundo? Você está a correr o risco, tens um grande perigo nesse exato momento. Então por isso que Deus tinha que solucionar esse problema. Você não está a entender? Esse não é um pequeno problema, esse é um grande problema. Primeiro, Deus sentiu compaixão de nós. Deus sentiu compaixão dos seres humanos ao olhar que até os que estavam se arrepender, ao olhar até os que estavam tentando mostrar arrependimento, tinham que ir no inferno. Mano, é isso que estava acontecendo com a humanidade. O nosso arrependimento vale quanto? Não vale nada aos olhos de Deus. Nada. Alguns falam assim, quando Deus estiver próximo da minha morte, eu vou falar, Deus me perdoa! Aí, morri. Quer dizer que já curti, já fiz toda a minha vida, todas as minhas brincadeiras, aí arrependimento, eu só clicar no botão, Deus perdoa! Irmão vazou, morreu. Eu também pensava assim antigamente. Eu ainda vou curtir, quando eu vou ver que estou doente, vou falar, Senhor, me perdoa, Senhor, eu sinto muito, Senhor. Aí Deus vai lá, tá, tudo bem. É sorte, eu tenho muita sorte. Não é assim. Agora, por que nós somos perdoados? Por que os anjos não são perdoados? Ultimamente nós já pregamos aqui, há dias atrás. Falamos o porquê que os homens são perdoados e os anjos que pecaram não são perdoados. E o pecado quase que foi o mesmo. Por quê? Qual é o motivo do nosso perdão? Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único motivo do nosso perdão.
Deus entende isso, entende o que significa as boas novas e as boas notícias. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não tiver a vida eterna, você vai ter a morte eterna. Morte eterna não é que você vai ficar lá no túmulo, lá na urna sempre. Não, você vai ficar no inferno para sempre. O que isso significa? Deus se compadeceu. Deus fez isso. Como Deus podia solucionar esse problema? Como Deus podia fazer isso? O coração do nosso Deus, o amor do nosso Deus para a humanidade trouxe um conselho eterno, um conselho sábio, completamente sábio. O que ele fez? Ele pegou seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele não era simplesmente homem. No princípio, antes dele se encarnar, ele era Deus em todos os sentidos. E depois veio e viveu nesse mundo. E ele não era simplesmente só homem, ele também era Deus ao mesmo tempo. E sendo Deus e homem ao mesmo tempo, ele tinha a possibilidade de morrer pelo pecado, pelo crime de todas as pessoas. Todos os crimes. Porque ele não era simplesmente homem qualquer. Veja o que diferencia Cristo. Primeiro, ele não nasceu simplesmente como nós nascemos. Ele nasceu a partir de uma virgem. Alguém que nunca teve contato com o homem. Nasceu. Logo já tinha a qualidade, o primeiro princípio. A linhagem dele não é humana, é divina. Ali. Ele não tinha um pai biológico humano. Ele nasceu. E ele viveu nesse mundo, cumpriu todos os princípios de Deus. Nunca pecou, nem por pensamento, nem por palavra e nem mesmo por obra. Nunca. O que você desconsegue, o que você acha que é impossível, ele conseguiu. E lá na cruz, Jesus Cristo, quando estava a morrer, ele não estava a morrer em seu lugar, ele estava a morrer no lugar de todos os pecadores. A lei de Deus estava sendo cumprida. Deus estava a satisfazer a lei dele, matando seu próprio filho por causa de todos os nossos pecados. E ali Cristo morreu.